Fala galera do nono ano do Colégio Santa Rita, aqui quem fala é o professor Valdir de Artes e hoje eu estou aqui para a gente debater um pouco sobre as influências do rock na música brasileira. Lembrando que a gente já tinha trabalhado anteriormente sobre esse tema, fazendo a introdução sobre o movimento da Jovem Guarda e sobre o tropicalismo, tema que caiu na nossa primeira avaliação do nosso ano letivo. Então hoje a gente está aqui para debater sobre o rock na década de 1960 e 70, mais especificamente sobre a música de protesto no Brasil. Para falar sobre a música de protesto no Brasil, é necessário lembrar dos festivais da canção que existiam nessa época. Era comum emissoras de televisão como a TV Record e a TV Excelsior lançarem concursos para buscar conhecer a voz do Brasil, ou seja, concursos para jovens que revelavam novos talentos, como é o caso hoje, na atualidade, do The Voice Kids, ou do The Voice Brasil. Então, naquela época, os concursos eram os chamados Festivais Nacionais da Canção. E foi nesse cenário onde surgiram ícones da música de protesto no Brasil. Pessoas que buscaram utilizar a arte para questionar a sociedade da sua época. Lembrando, pessoal, que na década de 1960, de 1964 até o ano de 1985, o Brasil viveu sob o que nós chamamos de regime militar, uma época em que a população brasileira perdeu o acesso à cidadania. Por quê, professor? Porque não tinha o direito de escolher seus presidentes. Nessa época, em muitos locais, não tinham eleições para prefeitos das capitais, nem para governadores estaduais. Toda produção artística, para ser lançada, era necessário ter uma aprovação de um órgão do governo, ou seja, existia a censura prévia aos meios de comunicação e às produções artísticas, como o teatro, a música, a dança. E é nesse contexto que vai surgir a música de protesto no Brasil. A música vai justamente criticar o regime militar. Como eu disse a vocês, durante esse período o Brasil teve 5 presidentes que eram eleitos pelo alto comando do Exército, sem a participação popular. Então, nessa época, principalmente com o ato institucional número 5, o pior de todos os atos institucionais, que dava ao presidente da República fazer o que ele bem quisesse e entendesse, a sociedade perdeu o acesso à cidadania. E a música, ela foi utilizada como uma forma de denúncia social, um protesto a essa falta de liberdade de expressão, tanto nas produções como a liberdade cotidiana. Então a gente vai ver aqui, a música de protesto no Brasil. Os festivais da canção foram espaços de apresentação de obras de resistência ao regime militar. Nele, vários artistas como Chico Buarque, Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jair Rodrigues, entre outros, utilizaram esse espaço para protestar contra a ditadura e lutar pela liberdade de expressão. Nessa época, surgiu uma canção que era considerado como o hino da luta contra o regime, ou seja, o hino da resistência contra o regime militar, que foi a canção de Geraldo Vandré, Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Essa canção ela foi apresentada no festival de 1968 e ela tornou-se um hino de resistência à ditadura. Professor, o que é que tinha de mais nessa canção? A canção começava com estrofes do seguinte: caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Somos todos iguais, braços dados ou não. Aí no refrão dizia: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Os militares encararam essa canção como uma espécie de convocação à juventude para protestar contra o regime. Ou seja, era a própria intenção de Geraldo Vandré. Nesse refrão ele diz o seguinte: olha, juventude, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Nós é que temos que fazer a hora de acabar com a ditadura militar. Não podemos esperar acontecer. Ou seja, por esse motivo essa canção, ela sofreu uma forte perseguição dos órgãos de fiscalização do governo e Geraldo Vandré ele teve que sair do Brasil, ou seja, se exilar, foi para o Chile por conta da perseguição dos militares em relação a essa canção. O que eu quero que vocês saibam é que ela foi considerada o hino de resistência à ditadura.
e conclamava os jovens a tomar a iniciativa para derrubar o regime militar. Outro grande ícone da luta pela liberdade de expressão e pelo fim do regime militar foi Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque ele escreveu peças teatrais como a peça Roda Viva, estudada no ano passado, e também ele escreveu letras de duplo sentido com músicas de protesto para tentar driblar a censura e promover uma crítica social. Chico Buarque ele é considerado um dos maiores ícones nesse movimento de utilizar a música como uma forma de contestação social na época do regime. O cantor e compositor Chico Buarque também sofreu com a censura. Sua primeira obra censurada foi a canção Tamandaré, em 1966. Os militares, eles censuraram essa canção porque ela fazia menção ao almirante Tamandaré, que era o patrono da Marinha Brasileira, ou seja, eles se sentiram humilhados. Por isso a canção foi censurada e essa canção fez parte do show Meu Refrão. Chico Buarque teve que se exilar do Brasil, foi para a Itália, em 1969. Ao retornar para o Brasil, gravou uma canção muito famosa, que é a canção Cálice. Em 1973, ele gravou essa canção com a ajuda de Gilberto Gil. E nela, ele utiliza aquela expressão de Cristo, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Ele utiliza a expressão do cálice como uma alusão à ditadura. Ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. E em alguns momentos da música, ele dá a entonação cálice, no sentido de calar, silenciar. E quem é que silenciava a produção artística daquela época? O regime militar. Então a música Cálice, de Chico Buarque, é como se ele dissesse, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim essa ditadura, afasta de mim essa censura, essa opressão, essa falta de liberdade que o meu país vive. Essa letra também ela foi vetada pela censura e Chico, mais uma vez, foi obrigado a se retirar do Brasil. As principais canções apresentadas por Chico Buarque foram Cálice e Apesar de Você, ambas censuradas pelo regime militar. A música Apesar de Você ele faz uma espécie de alusão a como se fosse uma briga de casal, mas na realidade ele está direcionando toda uma crítica ao regime militar. Essa letra ela está presente aí na página 123 do livro de vocês, e ela diz assim, ó, apesar de você, amanhã há de ser um novo dia, né? Hoje você é quem manda, falou, está falado, não tem discussão. A minha gente sofrida hoje anda calado e olhando para o chão. Ou seja, ele faz toda uma crítica através da arte ao regime militar. Então ele lutou ativamente pela busca de redemocratização do Brasil. Tanto é que quando vocês estiverem estudando história, vocês vão ouvir falar do movimento das diretas já. Movimento que começou entre os anos de 1983 e 1984 e tinha como objetivo o clamor popular, a busca para que fosse aprovado o direito de eleições diretas para o presidente da República. Então é nesse contexto que Chico Buarque vai se engajar nesse movimento e lutar pela redemocratização. Vai ter uma série de comícios nas praças públicas, seguidos de shows. Chico Buarque se apresenta inúmeras vezes e utiliza a arte como uma forma de denúncia contra a violência social e pela busca da liberdade. Passando aqui, a gente vai ver agora sobre o rock nos anos 80 e o seu contexto histórico. Os anos 80 ficaram marcados pela explosão do rock nacional. Mas para entender esse fenômeno musical, é importante refletir sobre o momento em que o país vivia. A década enfrentava uma transição entre ditadura e democracia, portanto, tornou-se propícia para letras contestatórias, liberais e que refletiam a realidade do país naquele momento. Em busca de uma nação melhor e mais justa, e inspirados pela explosão do rock mundial, os jovens brasileiros da época buscavam representação, liberdade de expressão e identidade, em meio a uma revolução sociocultural que estava acontecendo. E assim surgiu o rock nacional, como meio de expressar em uma época tão tensa do país, né? Então é nesse cenário que a gente vai ver o surgimento de bandas como Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, bandas como Barão Vermelho, entre outros, Biquíni Cavadão, bandas que buscavam utilizar o rock como uma forma de luta, pelo lugar do jovem na sociedade, luta por direitos civis e uma luta por um país mais justo, um país mais igualitário e com menos diferenças sociais. Então o rock dessa época
não era apenas uma canção de batida que apresentava uma melodia apenas para diversão, não. Era uma música que buscava transformar a sociedade, gerar uma reflexão no jovem, gerar uma reflexão em todas as categorias sociais para que ocorresse uma certa mudança. E aqui a gente vai ver algumas bandas que participaram dessa busca por essa identidade de liberdade. A banda Barão Vermelho é uma banda de rock brasileiro fundada em 1981 na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Ela lançou os músicos Cazuza e Roberto Frejá com músicas de muito sucesso na época, como Bete Balança e Maior Abandonado. Atualmente a banda ainda toca, porém com outra formação. Então, eu sugiro a vocês que busquem ouvir essas canções. No YouTube vocês podem colocar só a letra dessas canções, Bete Balança, Barão Vermelho, já aparece a canção, e fazer uma interpretação para vocês perceberem como essa música busca refletir sobre o papel do jovem, a desigualdade, Maior Abandonado, né, a questão da rebeldia do jovem, mas também a busca por direitos sociais. Titãs é uma banda de rock formada na cidade de São Paulo, Brasil, em 1982. Lançou seu primeiro álbum em 1984, que tocou uma das músicas de maior sucesso da banda, Sonífera Ilha. Ao longo do tempo a banda teve vários integrantes diferentes e atualmente possui apenas 3 membros, né? Destaque aqui para o Tony Bellotto, que é o guitarrista da banda, né? Então a banda Titãs é uma banda de renome nacional e suas canções também estavam nesse contexto da busca por uma maior igualdade social no país. Paralamas do Sucesso, formada em 1982, a banda Os Paralamas do Sucesso conta com o guitarrista e vocalista Herbert Viana, o baixista Bi Ribeiro e o baterista João Barão. E ao longo dos anos lançou canções de muito sucesso, como Óculos, Meu Erro e Uma Brasileira. Busquem ouvir essas canções que são muito boas, né? A música Óculos, né? Se as meninas do Leblon não olham mais para mim, eu uso óculos. Essa música é bem famosa, vocês vão gostar de ouvi-las lá no YouTube. E aí vocês podem fazer uma análise das letras para compreender essa questão que eu falei do lugar do jovem na sociedade. Legião Urbana. Legião Urbana foi um dos grupos que estourou na década de 70, a década de 80, perdão, até o ano de 1996, quando a banda encerrou após o falecimento de Renato Russo, né? Essa banda, ela tinha como principais nomes, né, Renato Russo, Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos, e ela cantou canções de intensa reflexão, como Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, Pais e Filhos, e uma canção que é bem atual na nossa sociedade, que é a canção Que País é Esse? Nessa canção, busquem ouvir a letra dela, vocês vão ver que Renato Russo, ele busca apresentar uma série de problemas sociais que existem no Brasil, como a desigualdade econômica, a questão da habitação dos menos favorecidos em favelas. Ele busca falar e criticar sobre a corrupção política, sobre a falta de participação popular no cenário político e social, sobre a exclusão. Ou seja, essa música é uma crítica social que ele faz ao Brasil. Que país é esse? Essa música, ela foi lançada entre o final da década de 80 e 90, início dos anos 90, e se você parar para pensar na letra dessa canção, ela é bem atual. Você até pensa que Renato Russo fez ela na semana passada, porque todos esses problemas que ele apresenta nessa canção ainda hoje não foram resolvidos e causam uma série de revoltas em cada um de nós, né? Então a banda Legião Urbana foi uma banda que teve um sucesso gigantesco no cenário do rock nacional, e após a morte de Renato Russo em 1996, Renato Russo, para quem não sabe, ele morreu de AIDS, né? Morreu em 1996, aí a banda teve o seu fim. Mas até hoje Legião Urbana embala os sons dos jovens que buscam uma música com letra e crítica social, não só batidas. Outro grande ícone do rock nacional da época foi Cazuza. O cantor Cazuza, ele foi o vocalista da banda Barão Vermelho, até o ano de 1985, quando deu início à sua carreira solo. Em seus discos solos, lançou sucessos como Codinome Beija-Flor, Ideologia e O Tempo Não Para. Porém, a obra de Cazuza, a maior obra dele é a música Brasil, lançada
em 1988. Uma obra que eu digo assim, com conteúdo político, com crítica social em relação ao Brasil. Ano em que ocorria a redemocratização. Vocês estudam história e sabem que 1988 foi um ano bastante otimista, mas também conturbado no cenário nacional, porque era o ano que iria se elaborar a primeira Constituição após o regime militar, primeira e única, 7ª Constituição do nosso país, que é a Constituição Cidadã. Foi uma série de debates que envolviam causas trabalhistas, causas indígenas, a questão do racismo foi colocada pela primeira vez como um crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, foi uma Constituição que buscou englobar os direitos sociais. E na época, Cazuza lançou essa canção buscando problematizar e questionar o lugar do povo na sociedade brasileira, né? Então ele fez a música Brasil Mostra a Tua Cara, né? Quer dizer, quero ver quem paga pra gente gritar assim. Tem até uma letra que eu vou mostrar para vocês, né? Então a obra de Cazuza, ele criticava tudo que os brasileiros passavam durante esses anos e buscava chamar a atenção do povo para a busca de maior participação, né? Aí tem aqui a letra da canção. Não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer, que é todos os problemas sociais do Brasil. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, meu cartão de crédito é uma navalha. Ou seja, mostra a questão da exclusão das pessoas simples do acesso às leis e das decisões do país. Quero ver quem paga para... Aí tem o refrão, Brasil mostra a tua cara, quero ver quem paga para a gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Aí ele diz, a grande pátria desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga para a gente ficar assim. Eu estou lendo que se eu for cantar com essa voz bonita que Deus me deu, já dá para saber que vocês vão acabar com o vídeo nesse momento, né? Então, Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga para a gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Brasil, mostra a tua cara, né? Quero ver quem paga para a gente ficar assim. Qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Ou o meu Brasil, né? Então essa música, ele faz uma crítica social e é como eu falei, utiliza o rock como uma forma de protesto, como uma forma de luta em busca da cidadania, da democracia e da participação plena dos cidadãos na construção de um novo Brasil. Então, pessoal, basicamente tudo que eu abordei nessa aula foi sobre a música de protesto na década de 60 e 70 com Chico Buarque e Geraldo Vandré e o rock nos anos 80. Eu espero que vocês possam ter compreendido o nosso tema. Irei estar passando uma lista de exercícios e resolvendo com vocês nesse intervalo de tempo que a gente está através das videoaulas. Então, desejo a vocês, né, boa sorte, se cuidem, bom estudo. Um abraço e até a próxima.